Olá, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciando o nosso trabalho de hoje, agradecendo ao Pai pela oportunidade desta hora, deste momento. E neste agradecimento vamos fazendo a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não vos deixeis cair em tentações, e livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. E hoje, coincidentemente, caiu na página do Evangelho segundo o Espiritismo, caiu na página sobre o perdão das ofensas. E aqui pergunta: quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe-á não 7 vezes, mas 7 vezes 7. Eis uma das falas de Jesus, que mais deve chocar a vossa inteligência, a falar mais alto ao vosso coração. Comparai essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, que Jesus deu a seus discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites. Perdoarás a cada ofensa, ainda que a ofensa te seja feita frequentemente. Ensinarás a teus irmãos este esquecimento de si mesmo, que se torna invulnerável contra o ataque, os maus procedimentos e as injúrias. Serás dócil e humilde de coração, não medindo tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Mesmo tendo te perdoado frequentemente, Ele conta o número de vezes que seu perdão vem apagar tuas faltas? Então é exatamente isso que nós temos que refletir, né? Então todas as vezes que a gente faz a oração do Pai Nosso, nós estamos pedindo perdão a Deus. Nós estamos pedindo que Ele nos perdoe. E automaticamente, na sequência, a gente também está nos compromissando com o nosso Pai, que também perdoaremos o nosso próximo. Só que tudo isso não adianta ser uma prece apenas da boca para fora. Precisa ser uma prece sentida, vinda do nosso coração, justamente com o desejo de ser perdoado, mas também com a disposição de perdoar aqueles que nos trazem, muitas vezes, oportunidades para que nós possamos fazer o bem, perdoando aquelas injúrias, perdoando todas as indiferenças, todas as palavras mal faladas, mal colocadas, né, que muitas vezes ocorre, até mesmo da nossa parte. Por isso que a gente também pede perdão a Deus, justamente por quê? Porque nós também somos seres humanos, né, que ainda temos a dificuldade de fazer as coisas totalmente corretas como deveríamos. E por isso nós temos a necessidade de pedir perdão para Deus, pelas nossas faltas também.
Então, por isso é importante que a gente procure, né, fazer a nossa parte, perdoando os nossos irmãos. E como diz aqui, será 7 vezes? Não, será quantas vezes forem necessária. Justamente porque nós vamos sempre encontrar no nosso caminho, na nossa caminhada, pessoas que vai nos trazer alguma questão, alguma necessidade que a gente possa, né, praticar o perdão. Então aqui fala também, perdoai aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se está tornando melhor. Perdoai, pois, meus amigos, para que Deus vos perdoe. Porque se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se tiverdes rigor, mesmo com uma ofensa leve, como quereis que Deus esqueça que a cada dia tendes mais necessidades de indulgência? Então, é importante que tudo aquilo que eu desejo para mim de bom e que eu necessito que Deus faça por mim, é aquilo que nós devemos fazer pelo outro. É aquilo que nós devemos praticar em relação ao outro. Então, precisamos compreender todas essas coisas e não nos melindrar, né? Não nos melindrar com poucas coisas, com pequenas coisas, com coisas que a gente pode calar e deixar passar, né? É como dizia Francisco Cândido Xavier, né? Ele dizia, para a gente aprender a perdoar, então vamos colocar água na boca e vamos ficar com a água na boca até a coisa se acalmar. Porque aí a gente não vai ofender o outro da mesma forma que ele talvez tenha nos ofendido. Mas a ofensa, quem toma a ofensa para si, somos nós mesmos. Então vamos procurar entender que se aquele irmão está praticando o erro, a maldade, a ignorância, é porque ele ainda é ignorante espiritualmente. Porque ele ainda não aprendeu que ele precisa respeitar o outro, que ele precisa perdoar o outro. E que as coisas a gente resolve conversando, dialogando, né? A gente às vezes deixa passar para no momento certo a gente conversar, a gente dialogar, a gente falar sobre determinado assunto, determinada situação. Então são todas as reflexões que devemos fazer em torno do perdão. Por que será que eu preciso perdoar? De que forma eu posso perdoar? Por que será que aquele irmão agiu desta forma em relação a mim? Em relação aos outros? Em relação às situações que estão ocorrendo? Então, se a gente fizer esta reflexão, nós vamos compreender melhor e vamos conseguir praticar esse perdão. E principalmente quando a gente eleva o nosso pensamento a Jesus, a Deus, e pedimos a força, a coragem, a sabedoria. Porque tem momentos que realmente é muito difícil, né? A gente recebe determinados insultos, determinadas críticas, algumas situações que a gente realmente se sente meio coagidos e não sabemos como agir. Mas a melhor forma de agir é elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, pedir a eles a força, a coragem e a sabedoria naquele momento, de não errar, de não fazer novamente errado. Porque a gente vem de muitas e muitas encarnações fazendo errado e nessa nós precisamos procurar acertar.
mais vezes, muito mais, para que nós possamos cumprir com a nossa missão, para que nós possamos fazer a nossa parte em relação aos outros, às situações, e também colaborar para que o outro possa ficar mais calmo, mais tranquilo e enxergar onde está, o seu erro, o que ele pode também colaborar para melhorar. Então, na verdade, a gente corrige o outro dando o exemplo de amor, de compreensão, de paciência. Então, vamos tentar fazer desta forma, que é a forma que Jesus nos ensina, nos pede. Então, vamos tentar fazer no dia de hoje, um pouquinho sobre o perdão. Vamos ser mais indulgentes, vamos ser mais caridosos, vamos ter mais paciência. Vamos realmente tentar ser melhor no dia de hoje. E assim vamos agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus por esta oportunidade e desejando a todos que todos tenham bastante sabedoria nas suas atitudes, nos seus pensamentos, para que todos nós possamos avançar na escalada da evolução terrena. Que a paz esteja em todos os corações. Gratidão.